Olá a todos que nos assistem. É com muito prazer que eu estou mais uma vez aqui com uma entrevista nova. A gente vai falar com Antônio Carlos Alcântara Timóteo, mas para todo mundo que o conhece, ele é o Tony. Boa noite, Tony, tudo bem? Olá, Vanessa. Olá a todos. Boa noite, tudo bem? E vocês, tudo bem por aí? Tudo jóia. O Tony, ele é professor há muito tempo, né? Vai falar um pouquinho mais sobre a trajetória profissional. Trabalha como professor e consultor na área de preparação de conteúdos educacionais digitais. Tony, conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória, um pouquinho do seu trabalho, quem é você. Ok. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, estou aí à disposição. Na minha carreira, comecei relativamente cedo, na época que eu comecei, embora não faz tanto tempo assim, mas eu comecei com 13 anos de idade, trabalhando na época como office boy, 6 meses passei a faturista, 6 meses eu passei para a área de vendas e assumi minha primeira gestão com 17 anos. E aí eu tive uma carreira de executivos, como gestor, diretor, presidente de algumas empresas, e fiquei nessas funções durante 22 anos. Nesse período, já no final desses 22 anos, eu já gostava muito, me identificava em lidar com pessoas e comecei a dar treinamentos, algumas consultorias e tive a oportunidade, um convite de uma amiga que me proporcionou vir para a área docente, né? Então, nesse período, aí quase que 10 anos, continuo dando consultorias, treinamentos, palestras na área de estratégia, de gestão, e como conteudista e como professor, como docente universitário, há praticamente 10 anos. Legal. Uma das tantas coisas que você faz é preparar conteúdo educacional digital, né, Tony? Como que é esse trabalho para você? Olha, eu me adaptei muito bem, gosto bastante. Eu monto conteúdos e gravações de palestras e conteúdos educacionais, tanto na parte de elaboração de aulas mesmo, como também na elaboração de cases, de estudos de casos, de case reports, que servem tanto na elaboração de estudos de caso para algumas universidades, como acesso a alguns profissionais para que eles possam fazer algumas reciclagens ou algum desenvolvimento. E durante os últimos 7, 8 anos, eu gostando da área de desenvolvimento de materiais e também acreditando muito na educação à distância, fui me aprimorando, fazer alguns cursos, me preparando, e acredito que essa área venha a crescer continuamente. Uhum. Esse conteúdo que você prepara para a EAD, ele envolve tanto aulas mais formais, quanto palestras e desenvolvimento de estudos problematizadores, daí o acesso para esses alunos da EAD, né, educação à distância, e qualquer profissional de interesse na área, foi isso mesmo? Isto, logicamente, em alguns contratos, em algumas definições, você acaba elaborando e desenvolvendo alguns trabalhos específicos conforme a solicitação das instituições. Em algumas delas, nós temos algumas restrições que somente os alunos ou as pessoas ligadas à instituição que podem ter acesso. Em outras, nós temos a situação de ser um pouco mais aberta à oportunidade para profissionais, para executivos, e só completando o que você me pediu, me perguntou no início, a grande verdade é que existem as características, as culturas para cada solicitante. Alguns deles exigem ou pedem que sejam desenvolvido um trabalho muito mais com a base acadêmica, teórica. Hoje se pede, numa grande maioria,
que seja feito uma parte teórica, mas já com exemplificações, com a condição prática, para que o aluno perceba que aquela condição não fique somente na área acadêmica, mas que seja parte, faça parte do seu dia a dia. Já a aplicabilidade, né, Tony? Muito, muito legal isso. Nessa criação, nesse processo, quais elementos você colocaria para a gente, assim, que são de maior importância? E é isso. Olha, Brisa, alguns pontos são quase que fundamentais hoje na elaboração de alguns conteúdos, né? Primeiramente, como eu comentei há pouco, a definição do objetivo. Cada instituição, dentro da sua cultura organizacional e também do objetivo que ela pretende desenvolver para esse público-alvo, ela acaba nos passando. Num princípio, acontecia muito de identificar empresas que solicitavam uma elaboração de um conteúdo, mas acabava não deixando claro o objetivo. Tanto alguns casos que eu criei, como de alguns colegas que criam conteúdo também, acontecia de, no final, não atingir a expectativa. Mas, quando nós conversávamos numa reunião de orientação, tudo, percebia-se que aquilo que era passado não era aquilo que as pessoas queriam. Então, a definição de objetivo tem que ser muito claro e saber em quais recursos, quais mídias, quais canais serão passados. Porque aí fica muito mais direcionado e, com certeza, você elabora para atingir um fim desejado. Sim. E para definir o objetivo, Tony, como é, assim, fazer esse convite quando, de repente, alguém que vem para você, olha, prepara aí para a gente um determinado conteúdo, e para que gostaria de saber, assim, como é convidar o solicitante a estabelecer um objetivo e como que é definir, assim, esse processo? Olha, o convite normalmente vem por conta de alguém que já conhece, já tem uma experiência em alguma área, ou efetivamente em cima de alguma formação da pessoa que vai elaborar o conteúdo. Simples não é, porque nós já temos uma certa cultura que exige uma barreira, uma situação a ser quebrada, quebrar um paradigma quanto ao EAD. Embora o ensino à distância, todos os materiais hoje disponíveis aí, mostram que vem evoluindo, que as pessoas estão quebrando essa barreira. Porém, existem algumas situações que as pessoas que foram contratadas ou que são contratadas não conhecem do material que está sendo desenvolvido. Imagina só, né? As situações de alguma quebra de cultura já existe. E quando isso ocorre de uma forma que a pessoa que está passando não está preparada, não está treinada para aquilo, ou não conhece exatamente do que está falando, fica algo muito robotizado, algo muito fechado, e não desperta o interesse em quem está ouvindo ou assistindo, né? Sim, você sabe que eu não vou me lembrar de quem, mas uma vez, certa vez, ouvindo uma entrevista, e aí a EAD no Brasil estava bem iniciando, assim, próximo aos anos 2000 e alguma coisa, assim, no início dos anos 2000, era um teórico da educação, ele dizia, assim, que muita gente tem resistência, né, e comparou uma outra situação histórica, mas, assim, o que eu ia dizer é exatamente isso. Como a gente não está preparado para receber de braço aberto, assim, né? E quando, na verdade, o ensino presencial não necessariamente significa uma aprendizagem efetiva, né? De igual modo, se o professor não tem um objetivo claro, ele não faz correlações com a aplicabilidade daquele conteúdo, é quase que não assistiu a aula do professor, vamos falar assim, né? E eu noto, assim, que a EAD, isso é muito mais efetivo, né? Os objetivos, os conteúdos, talvez, assim, eu diria, muito mais
eu diria efetivo mesmo, no processo de onde você quer chegar com esse aluno em formação, né? Nesse ponto que você acaba de tocar é muito importante. Queria tocar em dois assuntos aí, né? Não basta só o conceito do objetivo. Não adianta de nada também você definir exatamente o que quer, mas se você não definir os passos, ou seja, se planejar de uma forma adequada. O que acontece é que muitas vezes, quando já se passa aquela primeira barreira que eu comentei há pouco do objetivo, a parte de planejamento não é executada. Então, se você não sabe as tarefas ou as etapas que você tem que seguir até chegar nesse objetivo, as pessoas acabam ou enrolando o processo ou gerando uma situação de atropelar as tarefas que deveriam estar numa ordem, num direcionamento, e aí, se o EAD não chamar a atenção de quem está recepcionando, certamente a pessoa perdendo interesse, ela vai culpar o EAD, ela não vai culpar a pessoa que está se expondo ali. Além disso, em cima do que você comentou, eu gosto sempre de colocar aqui, por estar estudando a evolução do EAD, estar me preparando e acreditar no EAD, eu acabei fazendo algumas avaliações que uma delas me levou à situação de comparar com a aula presencial. E se você identificar, se na aula presencial o professor também não se preparar, se ele chegar ali para a sala sem um instrumento, sem o recurso adequado e também sem o conteúdo o qual ele vai passar, também vai ficar muito chato a aula e também vai perder o interesse. Então, isso não ocorre só no EAD. Só que como temos ainda essa cultura sendo quebrada, e alguns ainda com preconceito, embora isso ainda bem está evoluindo bastante, como eu comentei, é muito mais simples criticar o modo ou a metodologia do que criticar a pessoa. O outro fator é que se a pessoa se prepara bem, mas não usa um recurso adequado, muitas vezes desestimula a pessoa a absorver. Sabemos que temos pessoas que são muito mais visuais, muito mais sinestésicas, outras situações são muito mais a recepção por condição de ouvir o que está sendo passado ou diversas formas de absorver o conteúdo. Então, se o recurso não for variado, certamente a pessoa perderá o interesse. Sim, eu sou graduanda de curso presencial, mas infinitas e incansáveis vezes eu recorri a materiais, a objetos de aprendizagem, então conteúdo digital, para me dar suporte. Assim, me lembro claramente, por exemplo, das matérias de bases de bioquímica e morfológicas. O recurso digital foi fundamental. Com o livro do lado, né, a aula assistida e o recurso digital. Isso, para mim, assim, fez completa diferença. Eu uso muito esse recurso, tanto para completar as aulas presenciais, como também, não só nas elaborações de conteúdos, como eu estava te comentando há pouco, você vê que os recursos, os objetos de aprendizagem, de uma forma virtual, eles começam a agregar sempre mais as aulas presenciais. Tanto que isso também ajuda a demonstrar que está numa metodologia correta. Como você comentou, eu sou graduado, bacharel em uma escola presencial, em uma universidade presencial, mas já fiz tanto uma pós em EAD e outra pós presencial. E tanto uma quanto outra, eu recorri muito aos objetos para completar essa situação de sala de aula ou até para a elaboração dos conteúdos mesmo, pela praticidade, pela rapidez e também pelas flexibilidades que a condição do EAD te passa, né? Sim, eu tenho colegas que uma colega minha fez intercâmbio na Austrália, né?
tem uma colega minha que ela fez um intercâmbio na Austrália, numa universidade lá, e todas as aulas presenciais têm o vídeo gravado, e o professor tem uma base de dados, tanto do material de projeção que usou, então, slides, né, quanto o vídeo é disponibilizado integralmente para o aluno. No Brasil, pelo menos na instituição da qual eu faço parte, a gente ainda está longe disso. Mas eu penso que a gente caminha para esse momento que na educação superior brasileira também, presencial ou não, a gente tem esse lugar de repositório, vamos colocar assim, né? Eu acredito que vem evoluindo, vem crescendo, percebe-se que a aceitação está cada dia maior, a procura está cada dia maior. Eu trabalho com algumas instituições e percebo essa busca, essa procura, e o aluno começa a despertar um interesse maior. Tem alguns fatores aí de vida que favorecem, certamente a gente ainda deve tocar neles agora ou daqui a pouco. Mas, fora esses fatores e essa situação, tem a condição de que as instituições estão se preparando muito melhor para isso também. Como eu te falei, usando recursos que atraiam mais, que mostrem que não existe uma diferença tão grande na forma de aprendizado. Logicamente, toda novidade vai determinar quebras de culturas, quebra de paradigmas e também uma adaptação dos dois lados, né? Tanto na parte de quem está passando conteúdo e elaborando conteúdo, quanto da parte de quem vai estudar, vai receber. Não dá para você querer mudar a metodologia e a forma de ensino ou a forma do aprendizado ser a mesma. Então, é uma quebra de cultura mesmo, uma quebra desses paradigmas aí.